Viva! Não queria terminar este dia sem gravar este improvisado e breve vídeo para felicitar publicamente Cabo Verde pelo exemplo democrático que deu ontem ao mundo inteiro, especialmente os países africanos. Cabo Verde, ao longo das décadas, tem vindo a consolidar cada vez mais a sua democracia. E o que aconteceu ontem é o resultado deste processo de abertura democrática que o país lusófono tem estado a fazer. Para quem está atento ou que acompanha a situação política no nosso continente, nós sabemos que um dos grandes problemas que o continente africano enfrenta tem a ver com a questão da democracia, sobretudo quando envolve os processos eleitorais que acabam sempre por degenerar em confrontos que, em última instância, terminam em guerras civis com perdas de milhares de vidas, etc, etc. Nós vemos esta realidade, como eu disse, é uma realidade praticamente transversal no nosso continente, mas também mesmo nós que somos dos países de PALOP, que somos da lusofonia, nós também assistimos a estas realidades não tão distantes. Nós vemos o que aconteceu em Angola, mas creio no ano passado e no início do ano passado, também a situação em Moçambique e também recentemente na Guiné-Bissau. Todos esses três países nós vemos cenários de confrontação que culminaram sempre em mortes dos seus concidadãos por haver diferendo, por haver, enfim, disputas eleitorais, porque quem perde não aceita que perdeu as eleições e quem, enfim, quem ganha também, às vezes, em determinados casos, é impedido também de assumir as rédeas do país, e tudo isso acaba sempre por haver conflitos, confrontos que vai germinando em guerras com prejuízo total de vidas humanas. Mas esta realidade não acontece em Cabo Verde e nós vemos que Cabo Verde tem vindo cada vez mais a mostrar a maturidade democrática e essa maturidade democrática vai também se vislumbrando na forma como o país tem estado a ser governado, na forma como este resultado democrático vai refletindo na própria vida dos próprios cabo-verdianos. Porque se nós vemos que Cabo Verde, comparativamente com os países africanos, mas especificamente os países de PALOP, é o que tem mais melhores índices de desenvolvimento humano, onde há mais transparência governativa, onde há mais esperança média de vida dos seus concidadãos, vivem melhores comparativamente aos nossos países, neste caso os países de PALOP, da lusofonia. Mas porquê? Porque a democracia funciona. Nós sabemos que quando há democracia, isso também abre caminhos para a transparência governativa, para a fiscalização governativa, para a valorização do elevador social que vai traduzindo no princípio da igualdade e na redistribuição equitativa dos recursos do país. Ora, tudo isso acaba por conjugar, fazendo com que crie um elevador social que vai ter reflexos na vida dos próprios concidadãos deste mesmo país. É isso que nós vemos, Cabo Verde, um país pequeno, mas um gigante na democracia, um país pequeno, mas que tem índices de desenvolvimento humano muito superior a muitos países, aliás, poucos países africanos comparam com Cabo Verde. Mas porquê? Um país que não tem recursos, propriamente recursos naturais, mas aposta na democracia. E esta aposta na democracia que tem vindo a fazer, isso também acaba por relançar o país para ter recursos humanos. E estes recursos humanos acaba por convergir, fazendo com que também criasse condições propícias para o desenvolvimento, que vai passando na educação, na qualificação, na transparência governativa e, enfim, naquilo que podemos considerar, como eu já disse, o elevador social. Mas se nós vemos os outros países, por exemplo, a Guiné-Bissau, Angola, Moçambique e Santo Tomé, não vou falar de todos os países da África, até porque este mês é o mês que nós estamos a celebrar a África, que vai, enfim, tendo lugar mais especialmente no dia 25 de maio. Guardo uma reflexão mais abrangente para os próximos dias. Por isso vou cingir só a situação de Cabo Verde, mais comparativamente com a situação dos países de PALOP. Pronto. Mas se nós vemos, por exemplo, tanto a Guiné-Bissau como Moçambique, Angola e Santo Tomé, sobretudo esses
três primeiros que eu mencionei são países ricos do ponto de vista natural, mas o que nós vemos é que esta riqueza não se traduziu para o desenvolvimento destes mesmos países. Por quê? Por causa de não haver democracia. Ora, quando não há democracia, passamos a viver num sistema de autoritarismo. Não obstante esses países arranjarem capa só por pretexto de democracia, mas nós sabemos que a democracia não funciona. Ora, não funcionando a democracia, isso abre brechas para autoritarismo, e esse autoritarismo também vai, enfim, degenerando na corrupção, na má governação e na perseguição e, enfim, é tudo aquilo que podemos considerar calamidades humanas sociais. Por isso esses países continuam ainda atrasados e continuam ainda a viver na miséria e na pobreza. Não obstante uns terem tantos e outros não terem nada. Por quê? Porque há uma má governação, e esta má governação é o resultado da impreparação, da incapacidade, mas sobretudo um não comprometimento com os ideais da democracia. Mas nós vemos que Cabo Verde não é isso que tem estado a acontecer. Cabo Verde tem estado a fazer um trabalho neste domínio da democracia. Por isso eu disse que é um país pequeno, mas um gigante no seio do continente africano. Por isso eu não queria deixar passar este dia sem felicitar Cabo Verde e fazendo fé que vai continuar nesta senda, porque só assim que isso vai ter ganhos, como tem vindo a ter ganhos para a sua população, na melhoria de condição de vida e na afirmação cada vez mais do país na própria panorama de África e também a nível internacional. Mas nós vemos que, por exemplo, a Guiné-Bissau, como eu falei, Guiné-Bissau e Angola e Moçambique, sobretudo esses países, quer dizer, são países que não há remédio, por enquanto, não há remédio. Nós agora, com muita tristeza, vemos na Guiné-Bissau um candidato que ganhou a eleição, foi vedado a assumir o poder. Os que tomaram agora o poder são os assaltantes, os golpistas, etc, etc. Nós vemos também isso acontecer, por exemplo, em Moçambique, de questionamento que não se sabe o certo se realmente o seu candidato é que o Chapo, creio que é Chapo, se realmente ele é que ganhou as eleições ou não. Nós não sabemos porque os resultados foram, enfim, questionados e aquilo degenerou em morte de centenas de pessoas que nós assistimos com muita tristeza, mas depois nós vemos que, enfim, o Tribunal Constitucional decidiu, mas nós também sabemos que mesmo esses juízes são corruptos, aliás, como na Guiné. E Angola também é a mesma coisa. Angola nós vemos, segundo o turno eleitoral de Lourenço, que disputava ali com o candidato da UNITA, quer dizer, também não aceitaram os resultados, há até quem fale que houve fraude, etc, etc. Ou seja, o sistema é tudo minado. Aliás, sobretudo, piores países que ainda é Angola e Moçambique, porque a Guiné, apesar de não estar em boas condições também, mas pelo menos já houve alternância. Mas Angola parece que o MPLA é dono da Angola e Moçambique, Frelimo é que controla, quer dizer, ao longo deste tempo todo são esses mesmos partidos e os seus candidatos que vão estando sempre no poder. Mas nós sabemos o porquê que estão no poder, porque controlam todo o aparelho, controlam todas as forças armadas, polícias, as instituições, sobretudo os juízes, e acabam por, enfim, continuar a perpetuar no poder com prejuízo total às próprias populações, porque também não obedecem aquilo que são as decisões da população. Mas nós sabemos todo que esse entrave de não haver, enfim, democracia, porque nós sabemos democracia, a pessoa tem que saber perder e saber ganhar. Até porque para saber ganhar é preciso saber perder. Ulisses foi agora primeiro-ministro em Cabo Verde, que liderava a plataforma MPD, perdeu. Agora vai sair. Não sabemos, pode passar mais daqui a alguns anos, pode vir a ser presidente da República, até porque agora vai haver eleições que acho que é no próximo ano, se não estou em erro, final deste ano, no próximo ano, já não consigo precisar, e provavelmente José Maria das Neves vai completar o último mandato. Quando terminar a transição que vai haver, possivelmente Ulisses pode voltar, já vem mais refrescado e o povo já vai estar mais com algumas saudades dele, até porque PAICV que vai estar no poder e vai começar a ter desgaste e provavelmente pode vir a ser presidente da República, como aconteceu com o seu antecessor, neste caso José Maria das Neves, também que foi quase 15 anos primeiro-ministro. Ou seja, a pessoa tem que saber perder para poder saber ganhar. Mas nós sabemos que esses outros que eu falei, que são autênticos ditadores, eles não estão dispostos a deixar poder. Porquê? Porque quando estão no poder é só roubar, perseguir, matar, fazer maldades,
Quando uma pessoa faz maldade, depois tem dificuldades de poder, enfim, sair do poder. Porquê? Porque quem vem depois corre esse risco. Nós vemos isso, por exemplo, Angola agora, a futrica que o Lourenço está a fazer, quer dizer, tentou a todo custo para, enfim, contornar o sistema constitucional que limita o mandato presidencial em 2 mandatos, não conseguiu. Agora está a tentar condicionar, quer dizer, vai a Congresso em dezembro, para poder condicionar o futuro candidato do MPLA para depois saber quem é que ele vai decidir escolher, até porque já um dos seus adversários diretos, creio que o Higino, agora criaram um processo que disseram que já estava arquivado, não sei se bem assim, mas agora criaram um processo para sujá-lo só esses expedientes extrajudiciais, ou às vezes até judiciais, que inventam, para criar oposições ao adversário, etc, etc. Pronto. Mas tudo isso é o quê? Esse sintoma de não democracia. Porque quando não há democracia, não há liberdade, não há desenvolvimento, não há transparência, quer dizer, não há boa governação, não há nada. Pronto, já falei muito, vou ficar por aqui e reitero novamente os meus parabéns para Cabo Verde e o seu povo. Espero que esse exemplo de maturidade democrática possa realmente inspirar os países africanos, especialmente os países de Paló. Muito obrigado pela atenção dispensada e até a próxima ocasião, se Deus quiser. Com licença.